Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste final de semana. E hoje nosso assunto vai ser os olhos. Qualidade da visão, como é que você faz para cuidar bem dos seus olhos? Muitas dicas importantes para você. Por isso, conosco está o presidente do Instituto Penido Bonier, Dr. Leôncio, que vai falar com a gente, Leôncio Queiroz Neto, convidado aqui da casa, amigo da casa, que vai nos dar uma aula aqui hoje. Doutor, obrigado por ter vindo mais uma vez. Edson Dantas, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui na Band Campinas, com vocês e para toda a nossa comunidade local. E comigo sempre, jornalista Tiago Dantas, que tem uma visão de águia. Não vai mentir, hein? O Edson vem puxando minha orelha na redação. Você precisa procurar um oftalmo, né? Porque às vezes eu fico forçando assim para enxergar as coisas, mas eu preciso mesmo. Então já aproveita e já faz a primeira pergunta para o doutor. Vamos lá. Doutor, quais são as principais características que se considera uma pessoa que tem uma catarata? Olha, a catarata, ela é insidiosa, ela é perene. E a maior parte das cataratas acontece na terceira idade. E nós precisamos saber que a qualidade de visão imprime a qualidade de vida, porque 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. Então, e o idoso, ele vai perder, ele não chega um dia e está sem visão. Ele vai perdendo a visão de contraste, no começo ele tem uma adaptação, começa a trocar muitos óculos, daí ele não vê à noite, daí quando vai fazer o exame da renovação da CNH, e hoje a dirigibilidade é muito importante, em toda a idade, né, para a liberdade, para o direito de ir e vir, ele daí fica preocupado e acaba buscando. Mas muitas vezes eles nos chegam porque não renova a CNH. Aí já está tarde, sempre demora um pouquinho entre você indicar a cirurgia, porque o tratamento da catarata é sempre cirúrgico, né? Os sintomas é a visão embaçada, a perda do contraste, troca frequente da refração. E hoje nós temos inúmeros fatores que nos levam a ter catarata com maior frequência. Primeiro, porque nós estamos vivendo mais. Então, eu sempre digo, quem viver, terá. Outra, que nós temos uma série de medicamentos que a gente é obrigado a tomar, as estatinas, antihipertensivos. Tem uma série de drogas que compõem o nosso arsenal de sobrevivência diário e que sempre, às vezes, tem um efeito colateral. Nós temos mais hipertensos, nós temos hoje muitos diabéticos. Então, são fatores que já corroboram para o aumento da catarata. Hoje, no Brasil, eu acho que nós operamos em torno de umas 350, 400 mil cataratas ano e deveríamos operar mais, porque nós temos uma população com essa idade. Ou seja, a partir dos 55 anos, a prevalência da catarata em cada década vai aumentando. Quando chega lá aos 75 anos, nós temos assim mais de 63% das pessoas com catarata. Né? Agora, doutor, uma pergunta. Como é que a gente faz para descobrir se está com problema ou não na visão? Porque eu tenho amigos, não vou citar os nomes aqui para não complicar essas pessoas, né? Mas assim, às vezes eles reclamam que o braço está meio curto, sabe? Começa, coloca o papel longe, não enxerga direito, ou então faz aquele gesto assim para enxergar, eu não estou enxergando nada. Essa é a hora de procurar o oftalmologista ou tem que procurar antes, doutor? Bom, essa é uma hora que o olho fala no mas, né? Agora você vai ter que enxergar. E hoje, com a entrada do computador, da digitalização, o mundo ficou mais proximal. Aos 40 anos, nós começamos a adquirir uma presbiopia, que é a perda da visão de perto. E hoje em dia, essa meia distância, que é a distância dos 66 centímetros, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela é muito utilizada, né? Todo mundo fala, eu não uso computador. Eu pergunto, o senhor usa computador? Não, mas usa celular, que é pior ainda, que é menor a fonte, a letra, a dificuldade. Então, todo mundo está necessitando da correção óptica a partir aí dos 40 anos. A não ser os míopes, que ele às vezes tira o óculos e lê. É o inverso dos outros.
Mas, de uma maneira geral, é a hora dele buscar o oftalmologista. Ou seja, é como se os nossos olhos fossem, não é só, você não pode lembrar dele só aos 40, mas dos 40 você precisa começar a tratar com mais cuidado a sua visão. Doutor, eu trabalhei por muitos anos também no comércio aqui de Campinas. E lá tinha uma galera que tinha o hábito de ir nessas lojas mais populares, né, dos chineses, e compravam óculos de grau por conta própria. Ou seja, eram óculos que vendia ali sem nenhuma comprovação se era evidente para a visão da pessoa. Ia lá e então comprava esse óculos. A partir do momento que a pessoa tem essa atitude de comprar um óculos por si só, sem ir no oftalmo, consultar, tudo mais com as indicações, isso agrava o risco de ter uma catarata no futuro? Não. O que causa um óculos mal prescrito ou um óculos de má qualidade, geralmente eles estão presentes e são adquiridos, vamos chamar assim, sem rótulos, na economia informal. Fica um pouco mais, né? Estereotipado. Esses óculos da economia informal, muitas vezes eles são feitos de material reciclado, que pode trazer toxicidade para a pele. São óculos com graus pré-estabelecidos, então se você tem uma diferença de grau de um olho para o outro, isso não está avaliado. Ele não tem um centro óptico, ou seja, a estrutura física da lente desse óculos ela não está preocupada a lhe dar uma boa visão, o melhor da sua visão. É um óculos para uma emergência. Você foi a São Paulo, você não lê de perto. Chegou lá, você falou, esqueci o óculos. O que acontece? Você compra um óculos. É como eu. Eu enxergo muitíssimo bem à distância, certo? Mas para perto eu preciso de óculos, né? A minha idade exige isso. E eu estou cansado de perder óculos, esquecer óculos, tudo. Então eu acabei me rendendo a um óculos multifocal, onde para longe ele não tem grau e para perto ele tem o grau, para meia distância tem, porque toda hora eu preciso do celular, é o zap, é chamada, isso então eu preciso estar. Você vai dirigir, eu dirijo, o painel eu não enxergo sem óculos, então eu preciso do óculos. É aí que surgem as correções e uma refração, geralmente ela tem uma validade de uns 18 meses, 24 meses no máximo. O senhor falou de diabetes, doutor. Eu quero chegar a um estágio antes, que é o pré-diabético. Eu fui diagnosticado como um pré-diabético, nem sabia que existia isso. A gente tem pouca informação sobre isso também, né, doutor? Tem. O que acontece... não é minha área, que eu não sou endocrinologista, mas eu sou médico. E eu acho que por isso que a diferença de outros profissionais que tem na economia informal, que tentam dar óculos, e de um médico oftalmologista. O médico oftalmologista está preocupado com a sua saúde ocular. Nós temos um órgão que chama-se pâncreas, que ele fica produzindo insulina. E muitas vezes você não está diabético porque o seu pâncreas está funcionando com toda a potência que ele quer ter. Ele está aguentando, mas ele vai entrar em falência. E daí você vai entrar num diabetes. E geralmente esse tipo de paciente vai direto para a insulina. Então, hoje nós tomamos muitos remédios hipoglicemiantes para poderem balancear o pâncreas, ou seja, para a gente não causar um estresse tão grande de produção de insulina pelo pâncreas e a gente ficar mais tempo sem ter diabetes. Mas é meio igual a catarata. Quando chegar lá na frente, vai ter um pouquinho, né? Agora, doutor, a gente sabe também que, como tudo na vida, os olhos precisam de cuidados, né? Que a gente redobre nossos cuidados. Como, por exemplo, a gente está no verão, né? Antes do verão a gente estava no inverno, mas estava um sol, né? Um sol para cada um. E muitas pessoas ainda não se atentam a essa questão de fazer o uso de óculos de sol, acham que é mais pela questão da vaidade e não pela necessidade do cuidado com a saúde dos olhos. Eu queria que o senhor falasse da importância do uso do óculos de sol e também de cuidados, né, no geral, com a visão, para que a gente possa, então, prevenir algum prejuízo à nossa visão no futuro. Dantas, aí você colocou muito bem. Aliás, nós estamos num verão e com a carga solar, né, hoje... O índice de radiação UV já sai nos apps e nos mostram isso. Nós, acima de 7, a gente já começa a ter riscos. E a radiação ultravioleta, ela
é responsável, segundo as estatísticas e os estudos, em apressar nossa catarata em 60%, sem contar degeneração macular e outras coisas. Então, é muito importante que o óculos solar nos proteja. Mas ele não basta ser só de uma cor, ter coloração. Além da coloração, ele tem que ter uma película transparente, que é o filtro ultravioleta, que vai bloquear a radiação ultravioleta. É óbvio que um óculos marronzinho sem filtro ultravioleta, ele bloqueia um pouquinho mais, mas deixa passar a radiação, do que um óculos incolor. E esse filtro pode ser colocado tanto nos óculos solares, que devem, porque a coloração te deixa se expor mais ao sol e você acha que está protegido e não está, e também nos óculos incolores. Agora, doutor, a gente tem também, ainda há uma luta muito grande no Brasil para que as pessoas sejam doadoras de órgãos. E eu não vou discutir aqui qual o sentido que é mais bonito ou mais eficiente ou não, mas evidentemente que a visão deixa a pessoa acho que muito mais incapacitada do que outros sentidos. O que será que poderia ser feito, doutor, para que as pessoas pudessem ser mais doadoras, que melhorassem a visão das outras pessoas? É um assunto um pouco complexo. Mas eu diria para você que o Sistema Nacional de Transplantes é um dos melhores do país, do mundo, eu diria. E ele funciona muito bem na parte da fila, de colocar o órgão. O que nós precisamos é ter doadores, porque a legislação, eu não posso ir lá e arrancar uma córnea, um olho. Eu preciso ter doação assinada por familiar responsável. E a córnea é o primeiro tecido a ser transplantado do ser humano. Nós já estamos indo aí para uns 80 e poucos anos de transplante de córnea humana. Então, desde 1936, nós aqui no Penido Burnier realizamos transplantes de córnea. E a córnea, você só retira o globo ocular depois do coração parado, da morte diagnosticada e estabelecida. Uma vez que parou o coração, eu tenho até 6 horas para retirar, mas eu preciso do consentimento de alguém para isso. Então você fala assim, nós enterramos milhões de córneas diariamente. O que nós precisamos é ter isso, e nós vamos ter o termo de doação, que pode ser feito, e mesmo que a pessoa faça uma doação antes, ela precisa ser ratificada por alguém ali no ato após o atestado de óbito. Daí você retira, você pode guardar essa córnea num meio conservante por até 15 dias, mantendo a vitalidade dessas células. Olha que coisa fantástica! E mesmo assim, nós temos fila, certo? De pessoas esperando córnea. Não é uma cirurgia, vamos dizer, eletiva, que você corriqueira, porque nós temos pouca doação. Então, o que nós precisamos aí é ter conscientização. E o que mais causa transplante de córnea é ceratocone, que é uma doença que afeta a jovem. Então, nós temos pessoas com capacidade laborativa, jovens, que não estão trabalhando, buscando transplante. E nós temos procedimentos hoje que retardam o transplante ou evitam o transplante, que muitas vezes também são desconhecidos da população. E por isso que eu falei para você que é complexo, porque nós podemos agir na prevenção, temos que agir no consentimento, na conscientização e a realização dos transplantes. Mas eu diria, e como o olho é um ambiente de pesquisa muito fácil, nós temos hoje, com uma doação, eu consigo, às vezes, imagina, uma córnea tem em torno de 500 micras. A ciência é fantástica. E a oftalmologia, eu sou um apaixonado. Você pode fatiar a córnea e, às vezes, eu posso beneficiar até 3 doenças distintas com aquelas camadas para fazer transplante. Então, o que nós precisamos é ter mais doações e conscientização e vontade do povo doar. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta
Estamos falando hoje com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é presidente do Instituto Penido Burnier aqui em Campinas. Nós voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista de hoje, entrevistando o presidente do Instituto Penido Burnier, Dr. Leôncio Queiroz Neto. O Tiago Dantas não para de ficar me cutucando aqui, querendo fazer pergunta. Pode perguntar. Agora sim, doutor, vamos lá. A gente sabe que a medicina ela avançou bastante, né, em todas as áreas, sentidos, e a gente sabe que também na oftalmologia também. Porém, ainda há muita gente que se nega a fazer a cirurgia de catarata com medo de um erro médico pode me cegar de vez. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas referente a esse medo, né? A cirurgia ela é 100% confiável? Como que o senhor poderia tentar convencer essas pessoas? Olha, o que existe é o seguinte: a oftalmologia foi a especialidade médica que mais agregou tecnologia, porque o olho é um ambiente de pesquisa e hoje nós enxergamos e temos equipamentos, então nós temos uma diversidade muito grande de tratamentos de terapêuticas ocular. A cirurgia de catarata, a cirurgia de catarata é a cirurgia mais praticada na Terra, porque as pessoas têm 2 olhos, estão vivendo mais, têm mais catarata, então obriga-nos a buscar mais. E nós temos etnias que têm muita catarata, né? Por deficiência nutricional, tem uma série de causas. Então a catarata ela tem uma evolução tecnológica, uma evolução de resultado cirúrgico muito grande. Só um dado para você saber: na Bíblia, no livro de Tobias, já tem uns versículos onde mostra que o Tobias tinha um filho chamado Tobias. E a cegueira do Tobias era por catarata. E o filho foi tentar operar a catarata do pai, por declinação, batendo um soquinho para jogar a catarata lá para dentro do olho, que é uma técnica que começou lá nos primórdios e que está na Bíblia. Então, nós temos dados em alguns museus que eu visitei de instrumentos, é uma coisa que eu gosto muito da história da cirurgia de catarata, que desde o século XII, ou até um pouco antes, a gente começa a ver a busca pela visão, né? E é isso que nós oftalmologistas gostamos, é da visão. E a cirurgia de catarata, eu diria para você que hoje ela está no estado da arte, né? A gente consegue restaurar a visão de perto, a visão de meia distância, a visão de longe, às vezes com uma lente que é implantada. Então, ela é muito segura, indolor, rápida e eficaz. Óbvio que não adianta eu fazer tudo isso num olho que teve um trauma, que já teve descolamento da retina, que tem uma retinopatia diabética avançada, que tem uma degeneração macular, que tem problemas do nervo óptico. Então, ela é uma cirurgia que restaura a visão sempre num olho saudável. E nós precisamos, com isso, nas outras doenças, nas outras patologias, usarmos de mecanismos de prevenção para também não estragarmos nosso nervo óptico, nossa retina, nossa mácula, para quando vir a ter catarata, ter a sua restauração completa. Então, antes da cirurgia, é levado em conta tudo isso que você falou? Tudo isso. O diagnóstico da catarata, ela é feita pelo oftalmologista, e nós temos hoje um arsenal de exames que são feitos que já predizem a visão que esse paciente poderá ter e qual é a melhor lente, qual é o tipo de lente que vai resultar numa melhor acuidade visual para ele no pós-operatório. Agora, doutor, crianças e adolescentes têm um celular, 2, 3 celulares, né? Ficar muito tempo no celular é prejudicial à vista? Que conselho o senhor daria para os pais? Olha, sempre a gente tem que estudar. E existem coisas que nos... Por exemplo, a pandemia foi um infortúnio na vida mundial, mas nos trouxe aprendizados. A gente tem que se render a isso. O que a pandemia trouxe? O confinamento, todo mundo mais em casa,
Quando nós ficamos mais em casa, as crianças principalmente, elas tiveram menos acesso à luz solar, à luz ultravioleta, que eu já critiquei aqui. E o que nós aprendemos é que, ao você ter uma carga solar na infância, no crescimento menor, você acaba ficando mais míopes. Então, nós estamos prevendo que vai ter um boom de miopia dessa geração e nós aprendemos que as crianças elas têm que brincar mais ao ar livre. E nós estamos estudando, veja como é dinâmico, se o óculos das crianças deve ou não ter filtro ultravioleta. O do idoso nós sabemos que tem. A partir de que idade nós temos que fazer a proteção? Porque nós já estudamos que a luz ultravioleta ela estimula algumas células da retina a produzir um hormônio que contém também o crescimento ocular, porque o crescimento ocular é que o míope é um olho grande. Então, hoje nós aprendemos que existem mecanismos. Em suma, nós estamos aprendendo a controlar a miopia. Filhos de míopes, a gente já começa com colírio, com algumas lentes de óculos específicas e especiais, com tratamentos, para evitar que essa criança seja tão míope como tal a curva, né, que está prometendo aquela evolução do grau. Agora, doutor Leon, a gente estava falando no primeiro bloco que a diabetes ela pode agravar a situação da catarata no futuro do paciente. Além da diabetes, quais outras doenças podem também agravar a situação de uma catarata? Olha, nós temos várias doenças que interferem, nós temos medicações que depositam, que causam catarata, medicamentos que eu não vou citar, porque isso vai muito do exame do oftalmologista e muitas vezes do cardiologista, do clínico geral que prescreveu aquela medicação. Mas nós temos a cortisona, por exemplo, que causa catarata, nós temos algumas outras medicações antiarrítmicas. Então, eu acho que hoje o tratamento multidisciplinar, a abordagem que é dado, todo mundo tem que estar consciente dos efeitos colaterais que uma medicação pode ter. Mas, sem dúvida, o grande campeão de causar catarata, de causar a retinopatia diabética, problemas oculares, é o diabetes. E a partir de que idade a gente deve começar a se preocupar e procurar o oftalmologista, doutor? Eu acho que o oftalmologista tem que ser procurado sempre, né? Quando a criança vai alfabetizar, porque se ela não enxerga, ela não alfabetiza. Nós temos índices de que crianças sem óculos sofrem mais com evasão escolar, com a repetência e com uma série de outros transtornos que podem ser diagnosticados. Então, nós precisamos do óculos na criança, nós precisamos, daí quando vai fazer o serviço militar, vai renovar a CNH, tem que fazer a revisão, quando chega aos 40 tem, e quando ele tiver qualquer outra comorbidade ali a partir dos 40 anos, o oftalmologista tem que ser visitado pelo menos a cada 2 anos. Agora, doutor, a gente acha que o tabagismo ele só envelhece a nossa pele, né? Mas ele também é responsável pelo envelhecimento dos olhos. Sim, ele tem importante causa tanto da degeneração macular relacionada à idade, como também na catarata. Agora, a gente tem ouvido falar muito. Agora, acontece o seguinte, doutor: qualquer dúvida que a pessoa tem em qualquer área, ela vai lá, faz uma pesquisa no Google e vira especialista no assunto. GPT. Já chega no profissional de saúde dizendo o que ela tem e o que ela precisa. Essas redes de pesquisa acabaram sendo uma concorrência para vocês também, doutor? Eu acho que não. Não, porque para vir uma resposta consistente, a pergunta tem que ser inteligente. Eu sou fã do ChatGPT, né? Mas eu já percebi. É aquela história quando você está no ginásio ali. O enunciado do problema precisa ser bom. Se a pergunta não for bem colocada, se ela for curtinha, vem bobagem. Os vestibulares que o digam. Se ela for o enunciado bem colocado,
ele lhe dá um bom ganho em velocidade de dados, aí te poupa muita pesquisa. Mas, doutor, o senhor não acha que, mesmo assim, com o senhor falando, sendo a favor até dessa questão do ChatGPT, né, das questões que ele coloca, mas o senhor ainda não acha que essas questões, essa tecnologia toda aí que a gente está enfrentando, está encontrando no dia a dia, ela meio que não deixa as pessoas mal acostumadas, meio que não alimenta essa coisa, eu não vou no médico, não preciso no médico, já que eu tenho a tecnologia ao meu favor? Isso é uma ilusão, né? A inteligência artificial tem estado presente em todas as inovações médicas e vai trazer um grande ganho à medicina. Mas nós vamos ter imagens, por exemplo, de um OCT, que é uma tomografia de coerência óptica da retina. Então, conforme tem aquelas diferenças de diagnóstico, vai me dar mais, já vai me triar para aquele caminho. Isso é aqui. E ali você vai poder se ater a mais nuances, a mais coisas. Não vai tirar o médico, o valor do diagnóstico médico, mas vai dar um grande avanço nisso. Eu gosto de inovação, eu gosto de tecnologia, desde que você tenha um senso crítico e uma metodologia para utilizá-la. Nós não podemos deixar o marketing ser maior que a ciência. A gente vê muito marketing sem ciência. Queremos agradecer mais uma vez a presença do Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, presidente do Instituto Penedo Bonier, que veio aqui mais uma vez nos dar uma aula de como cuidar bem da nossa visão. Obrigado, viu, doutor? Volte sempre. Eu que agradeço, Edson, que agradeço, Dantas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Tchau para você de casa que nos acompanhou. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Para rever esse programa especificamente, é só você ligar a sua TV na madrugada de domingo para segunda-feira. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.